tutelas de evidência, ela não tem uma subdivisão específica, mas são aquelas tutelas que não, obviamente, precisariam da urgência, do perigo da demora. E as tutelas de evidência, de urgência, que é o foco, obviamente, do nosso estudo, ela vai tratar daqueles casos em que se precisa de quê? De urgência, tá? Mas também precisa da probabilidade do direito. Eu vou passar para vocês, para que vocês possam apreciar aqui. Olha só isso aqui. Olha que interessante. Olha isso aqui, leia comigo. A dicção do artigo diz o seguinte, artigo 300, para ficar mais claro. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a... Qual o primeiro requisito? Probabilidade de quê, gente? Probabilidade do direito e o perigo do dano, ok? Então vamos lá, probabilidade do direito somado mais a perigo do dano, não tem ou, tá certo? Aí ele vem, ou o risco ao resultado útil do processo. Perceberam aí? O artigo, da forma como ele está colocado, ele revela, obviamente, que você vai precisar necessariamente observar a probabilidade do direito, de um lado, somado ou ao risco, sim ou não, do processo ao final, ou ao perigo do dano. São critérios, então, de urgência. Qual é a grande situação hoje, desembargadora doutora Gardênia, que você vê muito hoje que, como desembargadora no tribunal, é responsável, na verdade, por apreciar os recursos e que a gente observa muito. Muitos juízes, eles têm sido rigorosos, excessivamente, no que se refere à observância da probabilidade do direito e excessivamente rigorosos na observância, principalmente, também do risco à saúde ou do perigo do dano. Para você ter noção, senhores, quem advoga aqui, eu estou ouvindo muitos advogados, muitos ex-alunos, estudantes meus, e quem advoga, muitas vezes, sofre desse detalhe de que, às vezes, o relatório, ele consta o tipo da doença da pessoa, ele consta a indicação da doença, mas, às vezes, falta, desembargadora Gardênia, apenas o termo urgência. Quem já passou por isso? O termo urgência. E por faltar o termo urgência, ou o termo, enfim, emergência, dependendo da situação, o judiciário ele tem o quê? Negado e indeferido o pedido de liminar, o pedido de tutela por urgência, justamente por não conter o nome de urgência ou emergência. Ou seja, existe um rigor formal, um rigor excessivo na apreciação dessas decisões, o que gera, consequentemente, milhares e milhares de recursos. Os planos, muitas vezes, falando aqui já dos planos de saúde, se aproveitam disso, porque um tempo médio de um processo ser julgado, dependendo da situação, vai até 5 anos, né? E nós sabemos disso, da questão da morosidade, falta de servidores, enfim, até 5 anos para terminar. E os planos, se aproveitando disso, o que eles fazem, doutora? Mesmo já estando tudo, obviamente, comprovado, eles vão recorrendo cada vez mais. E eles recorrem com apelação, sim ou não? Recorrem com recurso especial, recorrem com extraordinário, embargo e declaração, e quando você vai ver, você tem ali, para uma questão simples, que é um tratamento de câncer, ou uma questão mais acurada, um internamento de obesidade, o que seja, o que for, o que é que isso acontece? Nós temos ali 10 recursos para uma questão que poderia ter sido, na verdade, ali pronta na liminar, ou até mesmo, gente, por que não ter começado e ser levado ao Poder Judiciário. Bom, inclusive, é importante registrar que existe um projeto de lei, um anteprojeto está aqui, tá? Que recebeu a aprovação técnica nesse primeiro momento, que visa da deputada Alice Portugal, e ela visa, na verdade, tá? Alterar e acrescentar, na verdade, o parágrafo 4º desse artigo 300. Nós acabamos de ler agora, sim ou não? O artigo 300 do novo CPC, e o projeto de lei ele fala no seguinte sentido. Vamos ler aqui. Olha aqui, ó. O artigo 300, a lei 13.105, que é o novo CPC, passará a vigorar com a seguinte decisão. Isso aqui não foi aprovado. Estão escutando isso ou não? Isso aqui é o quê? Um anteprojeto, um projeto da deputada, que vai passar para votação. Olha o que ele diz aqui. Na apreciação do requerimento para concessão de tutela de urgência antecipada ou cautelar,
antecedente ou incidental, apenas na hipótese do pedido ser a tutela do direito ao quê? À saúde, tá? Que é o nosso foco. O juiz atribuirá máxima relevância aos elementos que demonstrem a presença da probabilidade do direito, conquanto os que demonstrem o perigo do dano ou o que, gente? O risco ao resultado útil do processo sejam avaliados com a mínima relevância.